Olá pessoal, aqui quem fala é Thiago Tavares. Estamos iniciando hoje o nosso estudo na disciplina de Física, curso pré-vestibular. Primeiro tema, primeira aula, algarismos significativos. Ok? Apenas uma breve explicação. O tema algarismos significativos foi muitas vezes deixado de lado em alguns cursos de ensino médio por ser considerado de pouca importância. E a razão por isso é muito simples. O tema algarismos significativos, o tópico algarismos significativos, serve para nos fornecer ferramentas para que nós possamos expressar medidas físicas de maneira a apenas considerar números que efetivamente têm algum significado. Então, esse é um tópico que tem utilidade em todas as demais áreas da física, pois ele nos permite expressar as medidas de forma que nenhum algarismo que não seja importante naquela medida, seja considerado. Então, em alguns cursos de física, muitas vezes não há uma preocupação em considerar ou não números importantes. E sim, eles utilizam a medida puramente da forma como ela é fornecida. Ok? No nosso entendimento, no entendimento da Toma Cursos pré-vestibulares, nós entendemos que algarismos significativos, embora seja um tema de importância talvez não tão grande quanto os outros temas da física, também não pode ser deixado de lado, pois ele apresenta sim uma série de ferramentas bastante importantes que nos auxiliam na expressão de medidas físicas. E em grandes vestibulares, principalmente em vestibulares de universidades federais, expressar ou não um número com a quantidade correta de algarismos significativos é levado em conta sim no momento da avaliação. Ok? Então tá. Nesse primeiro tema, hoje nós vamos aprender o que vem a ser potências de 10, como expressar números em potências de 10. Okay? Nós vamos ver que é uma maneira bastante simples, tanto na forma de representar quanto na forma de operar com esses números. E o que vem a ser ordem de grandeza. Então vamos começar. Uma página em branco aqui para que nós possamos fazer algumas anotações à medida que a aula for evoluindo. Como eu disse, potências de 10 e ordem de grandeza. Imaginem o seguinte, vamos pensar no número 742. Do nosso conhecimento da álgebra básica, nós sabemos que esse número pode ser expressado também da seguinte forma: 7,42 vezes 10 elevado ao quadrado. Vou colocar aqui o quadrado na forma de falha nossa, pessoal. Vamos colocar esse 2 aqui no formato ao quadrado. Certo? Então nós temos que 742 é 7,42 vezes 10 elevado ao quadrado. Isso é muito fácil de ser verificado, certo, pessoal? 7,42 vezes 10 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 7,42 vezes 10 elevado ao quadrado vale quanto? 100. Quando nós multiplicamos um número qualquer por 100, basta nós deslocarmos a vírgula duas casas para a direita. Então vai ficar 742, que é exatamente o número inicial que nós estamos trabalhando. Essa forma de representação aqui, pessoal, nós chamamos de representação em potência de 10. Por quê? Porque nós não alteramos esse número, mas nós alteramos a forma como ele é representado. Ao invés de nós escrevermos 742, nós escrevemos 7,42 vezes 10 ao quadrado. Ou seja, nós representamos por um número entre 1 e 10, 7,42 é um número entre 1 e 10, multiplicado por uma potência de 10. Nesse caso, 10 elevado ao quadrado. Lembrando, o que é uma potência de 10? É o 10 elevado a qualquer número. Qualquer número inteiro. Ok? Muito bem. Imagine então, vamos então reescrever esse número aqui e entender como é o processo de representação em potência de 10. Se eu tenho um número maior do que 10, normalmente 742,
certo? Nós temos que pensar no seguinte, esse número é como se ele tivesse uma vírgula imaginária, logo ao final, ok? A gente poderia, por exemplo, escrever vírgula zero, mas vamos pensar uma vírgula imaginária logo ao final. Como é que nós fazemos a representação? Nós colocamos um número entre 1 e 10, ok? De tal forma que a vírgula seja deslocada até ficar logo após o primeiro algarismo que não seja zero. Primeiro algarismo não nulo. Ok? Então, primeiro algarismo aqui. Nós temos 3 algarismos, 7, 4 e 2. Qual que é o primeiro algarismo? O 7. Então, nós vamos escrever 7,42. Para a gente escrever 7,42, quantas casas essa vírgula teve que ser deslocada para a esquerda? Uma casa, 2 casas. Então, se são 2 casas, pessoal, o número de casas deslocadas para a esquerda nos dá o expoente na base 10, pelo qual eu devo multiplicar esse número. Então, se eu desloquei 2 casas para a esquerda, então eu vou ter que elevar 10 elevado ao quadrado. Vou copiar esse número aqui, para não precisar de mudar depois. Ele está sublinhado, vamos tirar o sublinhado aqui. Ok? Lembrando que essa vírgula é imaginária. Vamos pensar agora num outro caso, onde eu já tenha uma vírgula no número. Por exemplo, vamos pensar aqui em 1233,65. Isso é um número também maior do que 10, certo? Eu quero fazer com que essa vírgula, agora a vírgula já existe, então eu não preciso de pensar naquela vírgula imaginária. A vírgula imaginária eu só penso quando não tem vírgula no número. Quando tem vírgula no número, eu considero a vírgula que efetivamente existe. A vírgula que existe aqui, pessoal, está logo após o número 3. Eu quero que ela fique logo após o primeiro algarismo, que é 1. Vai ficar como? 1,23365. Quantas casas eu vou precisar de deslocar a vírgula para a esquerda para que eu transforme esse número nesse? Vai ser a minha potência de 10. Vamos contar, então. 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então, eu vou ter que elevar o 10 ao cubo, ou 10 elevado a 3. Ok? Simples, né? Muito bem. Vamos pensar agora num número menor do que 1. Por exemplo, 0,00... Está na forma de sobrescrito. 0,0096. Vamos colocar esse número aqui de forma normal. Percebam que esse é um caso diferente, pois esses dois algarismos aqui são números maiores que 10. Certo? Esse número aqui é um número menor do que 1. Vamos pensar o seguinte. Como que eu faço? Eu tenho que fazer a vírgula ficar à direita do primeiro algarismo diferente de 0. Qual que é o primeiro algarismo diferente de 0? É o 9. Certo? Nós temos 0, 0, 0, 9. Primeiro algarismo diferente de 0 é o 9. Logo, eu vou escrever 9,6. 9,6 vezes uma potência de 10. Qual potência de 10 é essa? Vamos contar quantas casas a vírgula vai deslocar para a direita. 1, 2, 3 casas. Então vai ser elevado a 3 também. Mas calma lá. Elevado a 3? Não é elevado a 3. Por quê? No caso anterior aqui em cima, nós deslocamos a vírgula para a esquerda. Por isso, a potência era positiva. 3 ou mais 3. Nesse caso, nós estamos deslocando a vírgula para a direita. Logo, a potência tem que ser negativa. Então, ao invés de ser 3, vai ser menos 3. Ok? Fácil, né? Então, vamos fazer alguns exercícios. Passe para a potência de 10 os seguintes números. Vamos treinar aqui um pouquinho aqui. Vou aumentar um pouquinho a letra aqui, porque eu acho que não está muito legível. Letra A. 1, 2, 3, 4, 5. Isso é igual. Como que a gente faz? Não tem vírgula nenhuma, então vamos pensar na vírgula imaginária aqui.
Quantas casas que ela vai ter que deslocar para a esquerda? 1, 2, 3, 4. Então, meu número vai ficar como? 1,2345 vezes 10 elevado ao número de casas que eu desloquei para a esquerda, que vai ser 4. Eu deleto essa vírgula aqui, pois essa vírgula aqui ela não é uma vírgula real, é uma vírgula imaginária, correto? Muito bem. Segundo número, B. Segundo exercício. B de bola. Vamos pensar agora no número negativo, menos 356. Pessoal, não falei de número negativo. Por quê? Porque quando tem um número negativo, a única coisa que a gente precisa de fazer é guardar esse sinal negativo e considerar todo o resto como se estivesse sendo positivo. Então, menos 356. Põe o menos aqui e trabalha como se fosse só 356. Se fosse só 356, a gente pensar o quê? Que a vírgula estaria aqui e ela teria que deslocar até ela ficar apenas até ela ficar do lado do primeiro algarismo diferente de zero, que é o 3 no caso. Então vai ficar 3,56 vezes 10 elevado a quanto? Quantas casas eu vou ter que deslocar para a esquerda? 2 casas. Então, 10 elevado ao quadrado. Percebam, pessoal, que o menos, a única coisa que eu fiz foi copiar ele daqui para cá. Ele não influencia a potência. Ok? Vamos lá. Letra C. Tá um pouquinho grande essas letras aqui, né? Vamos colocar todo mundo na mesma base. Letra C. 0,0103. Vou pensar assim. Eu quero que a minha vírgula desloque. Agora eu tenho um número menor do que 1, então ela vai deslocar para a direita. Então eu já sei que vai ser uma potência com expoente negativo. A vírgula vai deslocar 1, 2 casas até ela ficar depois do primeiro algarismo diferente de zero. Então vai ficar 1,03 vezes 10 elevado a... Quantas casas que eu estou deslocando para a direita? 2 casas. Então vai ser elevado a 2. Mas como eu estou deslocando para a direita, pessoal, não vai ser 2, vai ter que ser menos 2. Certo? Muito bem. D. Letra D. Vamos pensar no número, por exemplo, 0,00456. Vai ficar igual a quanto? Bom, eu quero deslocar para a direita. Então eu já sei que vai dar um expoente negativo, como deu aqui, por exemplo. Então vai ser, qual que é o primeiro algarismo diferente de zero? 4. Então vai ser 4, e eu escrevo os outros algarismos. 5,6. Vezes 10 elevado a quanto? Vamos contar quantas casas eu vou ter que deslocar minha vírgula. 1 casa, 2 casas, 3 casas. Então 10 elevado a 3. Só que não é 3, né, pessoal? A gente deslocou para a direita. Então, se fosse para a esquerda seria só 3, mas como é para a direita é menos 3. A gente coloca aqui no formato de sobrescrito. Ok? Muito bem. Agora, vamos aprender um pouquinho como fazer operações com potências de 10. Vou escrever aqui de qualquer jeito, a gente depois só deixa organizadinho. Adição. Para eu somar dois números com potência de 10, pessoal, eu coloco no mesmo expoente somo os algarismos e mantenho a potência de 10. Bom, vamos explicar exatamente como fazer isso. Imagine o seguinte, imagine que eu tenho os seguintes números. 4,23
4,23 mais 1, vezes 10 a 7, vezes 10 a 7, mais 'Esse é um outro número aqui qualquer. 1,3 vezes 10 a 6. 1,3 vezes 10 a 6. Como é que a gente resolve? Primeiro, a gente tem que colocar na mesma potência de 10 os dois. Qual que eu escolho? Vamos pensar. Será que eu escolho colocar no 6 ou colocar no 7? Pessoal, percebam o seguinte. Na verdade, tanto faz. Porque no final das contas a gente tem que voltar para ter um único algarismo depois da vírgula. Antes da vírgula, desculpa. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos passar, por exemplo, esse número aqui para 10 elevado a 7. Ao invés de a gente passar esse para 10 a 6, vamos passar esse para 10 a 7. Então, vou manter esse número aqui do jeito que ele está. Está na potência de 7. Vou colocar o segundo na potência de 7 também. 10 elevado a 7. Para eu poder fazer esse número aqui ficar 10 elevado a 7, eu tenho que pegar o número e deslocar uma vírgula para a esquerda. Ou seja, eu estou aumentando de uma unidade a potência de 10. Então vai ficar o quê? 0,13 vezes 10 vezes 10 elevado a 6. Concordam? Muito simples, né, pessoal? Essa parte aqui, ó, se eu fizer 0,3 vezes 10, dá o meu 1,3. Certo? Só que agora eu posso juntar esse 10 vezes 10 a 6. Nós temos a propriedade na matemática onde, quando a base é a mesma, nós estamos multiplicando, nós somamos expoentes. Quando eu tenho só 10, é a mesma coisa de eu ter um expoente 1 aqui. Então vai ficar como? 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 6 é a mesma coisa que 10 elevado a 7. Então agora, os dois números estão na mesma base, 10 a 7. Certo? Muito bem. Então agora, a gente pode somar direto. Vai ficar 4,23 mais 0,13, 4,36. Confere, pessoal. 4,36 vezes, eu mantenho o expoente, 10 a 7. E pronto, resolvido. Já temos o cálculo. A subtração segue da mesma forma. Okay? Então eu posso até colocar aqui, adição barra subtração. Ok. Vamos agora ver então a multiplicação barra divisão. Multiplicação e divisão, pessoal, é mais fácil, certo? Para a gente poder multiplicar ou para a gente poder ou dividir por uma potência de 10, basta a gente multiplicar os algarismos e multiplicar as potências de 10. Então vamos pensar num exemplo aqui. Por exemplo, a gente pode pensar nesses dois algarismos do mesmo jeito. Esses dois números. Ao invés de ser soma, vai ser uma multiplicação. A gente multiplica esse número por esse número. Vamos abrir uma calculadora aqui.
4,23 vezes 1, vezes 1,3. Dá 5,499. Vezes 10 a quanto, pessoal? 10 a 7 vezes 10 a 6 vai ficar 10 elevado a 13. Basta a gente somar os expoentes 7 mais 6. Divisão é a mesma coisa, só que ao invés da gente somar os expoentes, a gente subtrai. Certo? Vamos ver se o número é esse mesmo? Olha só, 4,23 vezes 10 a 7 é 4, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0. Minha vírgula está aqui, lembram? Logo depois do 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vezes 1,3 vezes 10 a 6 é 1, 3, 0, 0, 0, 0, mais um 0. Então minha vírgula está aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá esse número gigantesco, que é como se eu tivesse minha vírgula aqui. Vamos ver quantos algarismos eu vou ter que deslocar para a esquerda até chegar na vírgula logo depois dos 5. Vamos lá então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, a minha potência de 10 vai ser 10 elevado a 13. Ok? Então, vamos agora para o último tópico da aula. O que é ordem de grandeza? Pessoal, conceito de ordem de grandeza é potência de 10 mais próxima de um número. Então, por exemplo, qual que é a ordem de grandeza do número 92? Só a gente pensar, 92 tá o que, pessoal? É um número que está entre 10 e 100, não é isso? Que é a mesma coisa que está entre 10 elevado a 1 e 10 elevado a 2. Fazendo assim porque fica mais fácil de colocar depois na forma de sobrescrito, tá, pessoal? Então, entre 10 a 1 e 10 a 2, ótimo. Mas o 92, ele está mais próximo de quem? De 10 a 1, que é 10, ou de 10 a 2, que é 100? É bastante fácil de perceber que o 92 é mais próximo do 100. Então, qual que é a ordem de grandeza de 92? Ordem de grandeza vai ser 10 elevado ao quadrado. Certo? Agora vamos pensar em um outro exemplo. Por exemplo, o número 0,00033. 0,0. Vamos copiar esse número aqui para a gente não precisar de 0,00033. Perceba que vamos primeiro representar esse número aqui com uma potência de 10. A gente já sabe que ele vai ser 3,3. Vamos contar o número de vírgulas de casa. 1, 2, 3, 4. Vezes 10 a menos 4. Deixa eu copiar um 10 aqui e levar para qualquer coisa. Vezes 10 a menos 4. Certo? Ou seja, esse número aqui
A ordem de grandeza dele, 3,3 vezes 10 a menos 4, está entre 10 a menos 4 e 10 a menos 3. Lembrando, né, pessoal? O 10 a menos 4, vamos pensar que o 10 a menos 4 está aqui, o 10 a menos 3 é maior do que o 10 a menos 4. Certo? Só que o 3,3 vezes o 10 a menos 4, vamos pensar numa... Imagine uma reta, ok? 3 vezes 10 a menos... Imagine uma reta. Pensando que 3,3 vezes 10 a menos 4, se eu tivesse, por exemplo, 9 vezes 10 a menos 4, eu teria muito próximo de 10 a menos 3, certo? Mas 3,3 vezes 10 a menos 4, então qual que é a minha ordem de grandeza? Minha ordem de grandeza é o próprio 10 a menos 4. Agora, imagine um número como, por exemplo, 0,7. Vamos pensar assim. 0,7. Vamos colocar mais alguns zeros aqui, né? Só para poder ficar um pouco diferente. 0,007. Vai virar 7 vezes 10 a menos 3. A gente sabe que a gente vai contar 1, 2, 3 casas, não é isso? 7 vezes 10 a menos 3. 7 vezes 10 a menos 3, pessoal. Será que, qual que seria a ordem de grandeza? 7 vezes 10 a menos 3 é um número maior. O 7 é um número maior que 5. Então, ele está mais próximo do 10 a menos 2 do que do 10 a menos 3. Então, a ordem de grandeza vai ser 10 a menos 2. Entendem? Aí alguém pode perguntar, professor, mas e se fosse 0, baixando um pouquinho, 0,005. Pessoal, nesse caso, daria 5 vezes 10 a 3 também. 5 vezes 10 a menos 3, me desculpem. Nesse caso, gente, esse número está exatamente entre 10 a 3, 10 a menos 3 e 10 a menos 2. Então, é indiferente. Se eu falar que a ordem de grandeza desse número aqui é 10 a menos 2 ou 10 a menos 3, eu não estou errando. Não faz diferença. Ok? Bom, na aula de hoje, então, nós vimos o que vem a ser, deu uma breve explicação do que são os algarismos significativos, né? Nós ainda vamos aprender especificamente o que vem a ser eles, mas eu já dei uma breve explicação de para que eles servem. Nós aprendemos o que é potência de 10, como representar um número em potência de 10, um número que é maior do que 1, maior do que 10, e um número que é menor do que 1. Ok? Aprendemos como fazer o deslocamento de vírgulas para poder fazer essa representação, como fazer operações com números representados em potência de 10, adição, subtração, multiplicação e divisão, certo? Obviamente, potenciação e radiação seria a mesma lógica. E nós aprendemos o que é a ordem de grandeza, que é a potência de 10 mais próxima de um número. Então, por exemplo, a ordem de grandeza de 92 é 10 ao quadrado, a ordem de grandeza de 0,007 é 10 elevado a menos 2. Ok? Bom, muito bem, pessoal. Na próxima aula, nós vamos começar efetivamente com o que vem a ser algarismos significativos, ok? E operações com algarismos significativos. Não percam a aula. Muito obrigado pela atenção e bons estudos. Um grande abraço.